Você está no melhor. A Paraíba é notícia, com o Wellington Alves. Aqui no A Paraíba Notícia é chegado o momento saúde e qualidade de vida com o fitoterapeuta Edilson Pinto. Voltamos aqui na Paraíba Notícia para trazer realmente os assuntos de saúde e qualidade de vida para você, né? E lembrar uma coisa importante que nós falamos, não existe pão integral, certo? Agora a pessoa diz, mas como você disse que não existe pão integral e eu como pão integral, e tem um nome integral? Olha, gente, quando a gente fala que não existe pão integral, é porque não se faz o pão da farinha de trigo integral. Você nunca consegue fazer um pão só da farinha de trigo. Se mistura com a farinha branca, certo? Então, existe um pão hoje, na verdade, que chama semi-integral, que a gente usa como pão integral, mas na verdade não é. E outra coisa interessante, não precisa também ter aqueles grãos, botam muito grãos, 8 grãos, 10 grãos, não tem necessidade para se colocar tantos grãos num pão. Certo? O pão usado já da cevada ou do trigo mesmo, se fosse o trigo em si mesmo, você tem a quantidade de germe nele e a quantidade de fibra. Falando nisso, é bom lembrar que os pães que se consomem hoje, ditos como integral, na verdade eles nem têm germe de trigo praticamente. Eles misturam às vezes o farelo de trigo com a farinha branca, certo? E um pouco, a maioria das vezes, da farinha integral. Tem outros que nem mistura e usa como se fosse integral. Eu tenho aqui na mesa, você pode ver o pão normal, branco. Está aqui o pão branco, certo? Chama pão branco. É branco mesmo, certo? Desprovido de fibra, desprovido do germe do trigo, que é o mais importante, é a parte principal do trigo, é o germe, certo? Onde é riquíssimo em vitamina E, certo? E as fibras que contém complexo B, que combate anemia, que combate problemas neurológicos, que combate problemas de pele, problemas da mucosa, seja os complexos B, né? São vários, a B1, a B2, a B3, a B5, a B6, a B9, a B12, que combate principalmente a anemia, certo? Então está aqui com o caso da B9, que é o ácido fólico, que se coloca na farinha. Se tira tudo da farinha depois quer repor ela com ácido fólico, certo? Colocar enriquecida com ácido fólico, certo? Que é a vitamina B9. Porém, se nós tivéssemos um pão integral, não precisava colocar nada nesse pão, certo? Então está aqui o pão branco. Vamos colocar aqui um pão não tão integral, mas temos esse aqui, um semi-integral, tem fibra, uma farinha mais branca, certo? E um que se aproxima do mais integral, certo? Que você percebe a diferença já muito grande de um pão para outro. Vê só a diferença do pão branco para esse pão. A diferença é muito grande, certo? Isso aqui tem farinha integral, é mais misturado, mas não é totalmente integral, porque não se consegue fazer um pão só da farinha. Às vezes eu costumo dizer o seguinte, o pão que Jesus, no tempo de Jesus, não é esse mesmo pão que a gente usa hoje. Eles faziam um pão totalmente diferente. Umas bolachas, parecido uma pizza, que eles assavam até na areia do deserto, colocavam lá debaixo da areia, o calor aquecia e podia até assar o pão. Que era tipo uma bolacha, né? Uma pizza, uma rodela. Então, essa diferença hoje em questão do pão, inclusive nós temos esses pães que você tem em supermercados, que contém conservantes, já se coloca, seria a gente diz assim, um antimofo para o pão, porque o pão mofa com facilidade, certo? E quando se trata de integral, mais ainda, certo? Então a gente vê que existe essa diferença. Então se você acha que está comendo pão integral, não está comendo, você está comendo um pão semi-integral. Claro, melhor do que o branco, com certeza, nem se compara. Nós temos que consumir os alimentos mais integrais. O que seria integral? Integral já está dizendo integral como um todo. Às vezes eu costumo dizer o seguinte, você gostaria de receber o seu salário integral ou ele não integral? Quando um salário integral é com tudo, sem nenhum desconto, certo? Quando não é integral, é só o líquido
desconta INSS, desconta FGTS, desconta isso e aquilo, pronto, seu salário cai. A mesma coisa está aí o pão branco que descontou a quantidade de fibra, tirou as fibras, tirou o germe, tirou os complexos B e, além disso, muito glúten. Certo? O glúten é exatamente, hoje que se fala muito do glúten, faz um bicho de 7 cabeças do glúten, mas o glúten realmente não é esse vilão, como se fala, né? Certo? O glúten simplesmente é a cola que tem nos alimentos, nos cereais, nos grãos. E essa cola, quando se trata do branco, você tem a fibra no pão integral, essa fibra evita a prisão do ventre, colar o seu intestino, certo? Ele dispersa mais o glúten. Vou dar um exemplo aqui. Já o pão branco, ele tem uma concentração maior, que não tem fibra, então essa cola, que chama-se glúten, cola o seu intestino e aí você tem prisão de ventre. Então, pode consumir seu pão integral sem medo, que na verdade você está consumindo um pão semi-integral, desprovido aí às vezes do germe, de alguns nutrientes, mas é melhor na verdade do que o pão branco, né? Você querendo saber mais sobre esses assuntos, você tem o livro A Saúde e a Cura pela Natureza, que ensina a fazer o pão, semi-integral, o pão de germe, o pão enriquecido com coco, que é excelente, você pode, o pão de banana, que você pode colocar, fazer um pão diferente em casa. A maioria das pessoas não deveriam consumir pão preparado por outros, mas sim fazer o seu próprio pão na sua casa. Espero você no próximo encontro, e no próximo encontro nós vamos falar o seguinte, nós vamos falar sobre cistos e miomas, né? Problema sério aí das mulheres, certo? Então é interessante esse assunto, como você combater os cistos e miomas. Espero e conto com o seu joinha aí, né? Com a sua divulgação, também o seu compartilhamento para aquelas pessoas também ficar a par desses assuntos importantes que nós falamos aqui no A Paraíba Notícia. Até o próximo encontro. Aqui, programa A Paraíba é Notícia, através do portal aparaíbaenoticia.com ou no canal do YouTube A Paraíba é Notícia. Oferecimento JM Diesel, Francisco Marques da Fonseca, 113, bairro Brasília, Bahia. Tambaí Gás, parcele o seu gás de cozinha em até 3 vezes nos cartões Visa, Hiper e Master. Caixa Beneficente dos Oficiais e Praças da Polícia e Bombeiro Militar da Paraíba. Transparência e respeito. Tratopartes, tudo para tratores em Bahia, na Engenheiro de Carvalho. Casa das Antenas, a sua loja eletrônica da cidade, General Osório, centro de João Pessoa. Arena Tambaí, 2 campos societies e um salão de eventos disponibilizados à população de Bahia e da Grande João Pessoa. Retífica Mundial, retífica de motores. Marinaldo Salgados, encomenda para todos os tipos de salgados, só com Marinaldo Salgados. Casa dos Integrais e Ervas Medicinais, o maior sortimento de ervas e alimentos e produtos naturais. Casa dos Integrais. Banda Bereguedê, a banda paraibana que já tocou no Carnaval da Bahia. Centro Automotivo DRK, peças e serviços em geral. Ronaldo Rossi Cover, o maior cover do Reginaldo Rossi. Ronaldo Rossi Cover. Tambaú Sucata, Distrito Mecânico de João Pessoa, peças automotivas de seguradoras só com a Tambaú Sucata. Vetor Embalagem, a marca da sua embalagem. Vetor Embalagem. ALD Transportes, transporte com segurança só com a ALD Transportes. Raco Mangabeira, a sua melhor opção.